Fala galera, tudo bem? Eu sou o Kleb Jamba. Você deve estar pensando, Kleb, onde você está? Você está no universo, está numa fazenda, está numa casa de campo, está num castelo. Agora o Rabbit tá assim, porra, Kleb, que ódio. Tô do lado do Rabbit. Gente, eu vi alguns comentários de vocês nos últimos vídeos pedindo pra eu tentar reagir com o fundo verde aqui atrás pra ver se como é que vai ficar. E eu falei, vou testar. E aí me contem, esse vídeo a gente vai fazer assim. E aí vocês me contam aqui de baixo se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá bom? E aí a gente vê se de manter ou não. Eu acho que vai ficar legal, claro que vai depender do Rabbit, né, Rabbit? Vai trabalhar, vagabundo. Mas hoje a gente vai reagir ao Biruliro no Jornal Nacional. Seguinte, gente, antes de ontem, Bolsonaro foi no Jornal Nacional para aqueles debates políticos que tem, né, todo ano. E daí eu não consegui ver ele completo porque eu tava num show, mas só que daí eu vi vários recortes. Mas aqui a gente vai pegar as melhores partes dele e vamos comentar em cima, beleza? Porque outra coisa que vocês estavam pedindo bastante também é pra eu começar a reagir à notícia e falar de fato o que está bombando na internet. Então, se vocês verem aí algo que vocês querem que eu comente, ou algo que tá bombando, algum meme, ou alguma notícia, ou alguma militância que é necessária, me manda, tá? Me manda lá no Twitter, me manda lá no Instagram, que eu tô sempre lendo lá tudo que vocês mandam, né, doguinho? Dá um like pelo doguinho. E aí a gente vai pegar aqui os melhores momentos e comentar e analisar, tá bom? Então, se você vê alguma coisa aí na internet que quer que eu comente, me manda lá no Twitter que a gente vai começar com esse quadro aqui de comentando as notícias que estão rolando. Bora lá! Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. Véi, eu não sei se é só eu, mas quando eu olho pra cara dele, me dá um mal-estar. Não, eu juro, assim, nem é de ranço, é de tipo assim, eu olho, dá um trem ruim. Eu não tô falando de meme, não, eu tô falando de verdade, assim, ele aparece e me dá um, sei lá, passa uma energia pesada. Não ter eleição no Brasil como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessa. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende? Ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero é transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço: se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Então esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Ele rodou e não respondeu. Mas ele vai direito, fazer né? isso tudo, então Então, mas sabe uma coisa, agora um momento sério, eu tava até pensando sobre isso hoje, que eu já tinha visto alguns recortes, e é muito louco, porque quando eu olho pro presidente, não que meu pai, meus tios e tudo mais tenham o mesmo pensamento, mas eu vejo o jeito de falar, o jeito que se porta, parece muito dos homens, de fato, dessa, generalizando, claro, os homens dessa década, assim, tipo meu pai, o jeito dele falar, sabe? É curioso que o senhor se refira a esse episódio, porque o senhor, inclusive, foi acusado de ter divulgado informações sigilosas de investigações inconclusivas. Mas sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Agora, o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato. Gente, essa risadinha do Bonner, esse print aqui, ó, isso aqui é isso, sabe? É isso que todo mundo vê ele falando um monte de asneira e fica assim, velho, não é possível, né? O senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, E ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, Ele eu vinha lhe fazendo perguntei contra mim. qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Tu Qual falou- era o falou seu ministros, propósito? falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor, foi só um específico. Velho. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu. Um inquérito completamente ilegal. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. a grande questão que se dá é que o senhor se coloca como patrono
das Forças Armadas, e a forma como o senhor ataca o sistema eleitoral é que causa ruído e que causa uma certa intranquilidade no ambiente Teremos eleições, o ministro Alexandre de Moraes acabou de assumir. Amanhã ele tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. Ele tem essa estratégia de ficar toda hora duvidando e falando sobre as eleições e falando sobre a urna eletrônica, pra isso dar uma margem dele futuramente, caso ele não venha ganhar, ele poder fazer alguma coisa, né? Então, vindo de um cara que defende a ditadura, a gente não pode duvidar de nada. O senhor costuma dizer que defende a liberdade, mas a impressão que dá quando a gente vê manifestações de apoiadores seus é de que nem todos têm a mesma percepção daquilo que o senhor defende, porque é muito comum vermos apoiadores seus defendendo medidas absolutamente inconstitucionais. Golpe militar, intervenção militar com Bolsonaro, essas coisas são ditas. Inclusive tem uma frase que é muito ouvida também nessas manifestações por parte desses grupos que é: eu autorizo. No entanto, o senhor não os desautoriza, candidato. Isso não é uma sinalização ruim dessa parcela de apoiadores? Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como liberdade de expressão. Mas que porra! Não, o cara foi de ditadura militar pra o lixo jogado no chão. Liberdade de expressão. Isso que me dá raiva, porque, tipo assim, ele... Imagina o Bonner. Não, eu imagino a Renata ali, gente. Pra mim, até hoje, um dos momentos mais marcantes da televisão brasileira é quando a Renata parou o presidente pra falar que o quanto ela ganha, ela nunca ganharia menos que um homem que exercesse o mesmo cargo que ela. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Não, enfim, esse vídeo é perfeito. Renata fez tudo. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles. Eu não levo para esse lado, eu não vejo nada demais, vejo como liberdade de expressão. Como alguns falam em AI-5, nem existe mais AI-5. Você querer punir alguém por ter levantado uma faixinha no meio da multidão AI-5, bom, isso aí é uma coisa que, no meu entender, não leva a lugar nenhum. Mas, vamos lá, Bolsonaro. O Bolsonaro falou que pra ele tudo bem a pessoa ir lá e levantar uma placa do AI-5, que é a liberdade de expressão. Mas, de acordo com a lei 7.170/87, apologia à ditadura é crime no Brasil. Então... é crime. É muito diferente você ter uma liberdade de expressão do que você apoiar preconceito, você apoiar apologia à ditadura. E é bem diferente, sabe? Opinião e apologia à ditadura, preconceito e todo esse tipo de coisa. E é uma desculpa que ele continua usando, né? Até porque ele faz a mesma coisa. Então, ele passa pano. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto, o senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Você disse que são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem, vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Ponto final? Vamos para outra pergunta, outro assunto. Ele roda, mas ele saiu da boca dele que ele ia respeitar as urnas, mas mesmo assim, você vê que ele tá fugindo, sabe? É isso que dá raiva, porque tá na cara que ele tá fugindo. Nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata. Eu amo o Bonner. Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí? Eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? Não, ela vai assim na chicotada. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou quem não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Parabéns pelo mínimo. Não poderia eu, num primeiro momento, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. E o grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce, que isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido ainda os efeitos possíveis, efeitos colaterais da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito durante a pandemia. Calma aí, não vai o menor sentido. O cara vai lá gastar milhões e milhões e milhões de reais num medicamento que não é comprovado cientificamente e ainda fala que é direito dos médicos. Engraçado que o governo tava apoiando esse direito, essa liberdade dos médicos por uma coisa que eles nem sabiam de fato se dava
dava certo ou não dava certo. Aliás, tinha comprovação que era ineficaz, né? Mas enfim, né? Dá uma gorjetinha pra ele por trás que ele aceita. Candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. Não, Renata! Gente, a Renata vai ficar sem jantar por 2 anos. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você sim. acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira. Virar jacaré? Brincadeira. Não. Velho. Eu imagino os bolsominions. É isso! Não, eu imagino, tipo, a equipe dele falando assim, ó, se falarem isso, usa figura de linguagem. Ele sabe o que é figura de linguagem? Não. Mas fala isso aqui que vai dar certo. Gente, como esse cara, até parece que esse cara sabe o que é figura de linguagem. Fala pra ele falar todas as figuras de linguagem. Não sabe. Alguém da equipe dele mandou ele falar e ele só tá reproduzindo. É, novamente, um cara que ele não sabe o poder da fala dele, não sabe a influência que ele tem. Ele só influencia pra coisa ruim. E daí tem os outros Zé Ruela, que eu não sei quem é pior. Ele ou quem acredita nele, que é outro Zé Ruela que vê outro bostão e ainda aplaude, de verdade. Se a pessoa, se for alguém assim, desinformado e blá blá blá, que infelizmente por consequência da vida não teve acesso à educação e tudo mais, ok, eu até entendo. Mas quando é um Zé Ruela, eu vejo um monte de Zé Ruela que tem faculdade apoiando esse boçal, eu fico assim, ah, velho, desculpa. Não é porque você tem faculdade de ser inteligente, não, você é burro. Eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos cuidar dos idosos, pessoas com comorbidade e o resto da população trabalhar. E isso eu falei e não errei. Hoje, E não errei. muitos países já falam que o lockdown foi um erro. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico, para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus, pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estamos chegando já cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica. Não, essa foi a maior... 48 horas! Até o Whindersson conseguiu mais bagulho de oxigênio do que o presidente da república. Que as pessoas ficavam perguntando, ele não movia um A pra falar. Raro país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. E o resultado, até o OMS reconhece, fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas, o fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio às pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade isso. Agora, não é verdade. Candidato, sobre o seu comportamento, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Velho, sabe que eles tinham que começar a ter nesses programas? O VAR. Ai, sim, então, eles tinham que ter todos esses vídeos já. Falar assim, então, falou assim, vamos lá, passar, sabe? Já que lá não tem, vamos passar aqui, ó, vai, passa aí. Você vai pra casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. Enfim, gente, só por esses trechinhos dá pra ver que foi uma grande cagada. Mas assim, agora uma dica de verdade. Eu acho necessário a gente ver, sabia? Tipo, vai lá, ver tudo isso, porque é necessário a gente também ter argumentos, sabe? Pra gente bater contra isso, então seja em grupo de família e tudo mais. Então eu acho que também não adianta a gente só falar assim, ai, eu odeio o presidente, nunca mais quero ver ele, vou bloquear ele em tudo. Não, assim, a gente tá sendo babacão também, porque a gente só tá meio que não criando argumentos, tá ligado? Então assim, quanto mais argumentos convincentes a gente tiver, melhor pra gente, tá ligado? Então estude, veja, tenha interesse nas eleições, acompanhe tudo, veja os dois lados também, que é bem necessário. E assim, eu nem tenho medo de falar pra você ver os dois lados e que por acaso vai virar bolsominion, porque assim, porra, não tem nem argumento, né? Qualquer pessoa que pense vai perceber que esse cara é doido. Então, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo com esse cenário, quer mais vídeos assim, comente aqui de baixo. E voltando a dizer, se você vê alguma notícia, vê algum meme, vê algum acontecimento, seja mais militante ou seja mais engraçado, que você queira que a gente comente aqui, traga aqui pro canal, me manda lá no Twitter, tá bom? Principalmente, que eu tô sempre lá olhando tudo que vocês falam. Beijo, beijo. Fui!